Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor seja derramado sobre todos nós aqui, sobre todos vocês que estão em casa no momento, em online conosco. Sejam muito bem-vindos à nossa celebração. Saibam, todos que estão aqui, que você não está em outro lugar, senão na casa de Deus. E saibam vocês que estão em casa, onde quer que esteja neste momento. Se você está conectado conosco, você também está num lugar que é a casa de Deus neste momento. Porque onde estamos reunidos, assim diz a palavra, em nome dEle, Ele se faz presente. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez? Paizinho querido, nós te adoramos, Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. Muito obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui. Que tudo que façamos aqui hoje seja debaixo da sua vontade, debaixo da sua direção. Que o seu Espírito seja derramado neste lugar. Que pessoas possam entender o que vai ser dito aqui, Senhor Deus. E possam usar para transformar suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Queria te convidar nesse momento a fazer uma pequena viagem comigo. Né? Vamos fazer uma pequena viagem. Em Gênesis 1, diz que no princípio, Deus que já era, que sempre foi, sempre existiu, o Deus Trino, Todo-Poderoso, criou os céus. Então vamos imaginar ali, ó, aquelas lâmpadas como as estrelas, né? Criou os céus, criou a terra, criou as árvores, os montes, as plantas começaram a crescer, Ele está criando, animais circulando por tudo quanto é lugar, só na palavra, no haja de Deus as coisas foram acontecendo. E Ele fez tudo e parou e olhou e falou assim, realmente está tudo muito bom, muito bonito, realmente, imagina, Ele fazia aquilo tudo, chamou aquilo tudo de Éden e resolveu colocar um jardim no meio do Éden. Imagina, no ato da criação, quão lindo era aquele lugar. Quem já teve a oportunidade, quem viaja muito, até pelo Brasil ou exterior, com certeza já passou por lugares que você ficou assim, nossa, que coisa linda, que lugar maravilhoso, né? Montanhas lindas, falésias, canyons, e aí vai essas coisas grandiosas que tem na natureza. Foi nosso papai que fez, perfeito, tudo lindo. Então ele parou diante daquilo tudo e falou assim, muito bom, está tudo muito lindo. Mas num determinado instante, ele parou e falou assim, mas falta alguma coisa aqui. Falta alguém para cuidar disso aqui. Os animais estão funcionando, estão vivendo, está tudo muito bonito, as plantas estão crescendo, tudo muito lindo, verde, colorido, mas falta alguém. Então, pela primeira vez, ao invés do haja, ele usou um outro termo. Ele falou assim, façamos. E na nossa fé, pelo menos eu, pela fé, eu entendo que esse façamos fez referência à Trindade, ao verbo que sempre existiu, que se fez carne e veio habitar entre nós, ao Pai Todo-Poderoso e ao Espírito Santo. Eu, na minha fé, eu entendo assim, que ele fez referência à Trindade e falou, façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Então ele pegou o barro, moldou e fez lá um bonequinho lá bonitinho. Só que ele falou assim, façamos a nossa imagem e semelhança. Soprou nele o fôlego da vida e fez a alma vivente. Você quer saber a aparência de Deus? Como é que será que Deus é? Olha no espelho. Olha no espelho, você vai ver como é que Deus é. Porque Ele disse que nós somos a sua imagem e semelhança. Então, eu entendo assim, que Ele é muito, nós somos, né, filhos, herdeiros, muito parecido com Ele. Ele fez um homem, alma vivente,
só que botou algumas regras e disse o que ele podia e o que ele não podia fazer, né? E para a tristeza nossa, o homem resolveu desobedecer. Todos nós sabemos da história, a novela está recente, mostrando, né, essas passagens. O homem, estou generalizando aí, já existia a mulher também, o homem errou, pecou, comeu do fruto proibido, e o pecado entrou na terra, entrou no homem, e desde essa época, a gente arrasta coisas na gente que não gostaríamos de arrastar. A gente tem atitudes que não deveríamos ter. O próprio Paulo disse isso, né? O que eu deveria fazer, eu não faço. O que eu não posso fazer, o que eu não tenho que fazer, isso eu faço. Então, por causa do pecado, dessa coisa que foi invadida no homem, vamos usar o termo assim, que invadiu o homem, a gente vive essas situações de comportamentos, medos, traumas, angústias, às vezes até por um luto que não consegue se livrar, relacionamentos desfeitos até com Deus. Pessoas que não conseguem se relacionar com Deus, não conseguem se relacionar com seu próximo, e muito menos conseguem se relacionar consigo mesmo. Tá? Mas eu estou aqui hoje para trazer para você, porque além de Deus ter feito um plano maravilhoso, depois desse erro do homem, ter preparado Jesus para vir aqui e nos trazer a condição de salvação eterna por tudo que Ele fez por nós, Deus naquela hora já traçou este plano. Além disso, Ele nos deu inteligência, sabedoria, para gerarmos ferramentas que possam nos ajudar no nosso dia a dia. E eu quero trazer para vocês hoje aqui 8 decisões. 8 decisões que você precisa tomar durante a sua vida, agora, nos próximos dias, 8 decisões que vão te ajudar a superar alguns traumas, alguns vícios, maus hábitos, coisas que você faz que desagradam até a você mesmo. Coisas que você faz que desagradam o teu próximo, teu parente, teu vizinho, pessoal da tua família, talvez na igreja, né? Coisas que você não sabe como lidar com isso, mas você faz. Talvez por quê? Porque seu pai fazia, sua mãe fazia, seus avós faziam, você também faz. Você também faz, mas não sabe por que faz. E não sabe o que fazer para deixar de fazer. Fica meio complicado, né? Fiz um trocadilho aqui, mas acho que deu para entender. Então eu estou trazendo para vocês aqui 8 decisões. 8 decisões que nós precisamos tomar, todos nós, eu também. Eu tomo essas decisões diariamente, para que a gente se livre dessas coisas que nos acompanham. Tá? E a primeira decisão é admitir. Precisamos admitir que temos problemas, que temos alguma dificuldade. Em Mateus 16, 24, diz assim: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus coloca isso diante da gente para nos ensinar a negar a si próprio, aceitar a Ele, o cuidado dEle e reconhecer. A gente precisa reconhecer. Não é fácil, tá? Eu te digo que não é fácil. Mas você tem que parar, se autoanalisar e ver se há em você alguma coisa que desvia do caráter de Cristo. Isso que a gente considera pecado. O que é pecado? É tudo aquilo que nos desvia do caráter de Cristo. E eu vi um pregador falar uma coisa interessante. Aquela árvore proibida, com aquele fruto proibido, ela está na nossa frente o tempo todo. O tempo todo. Cada vez que a gente peca,
cada vez que a gente erra, a gente está dando uma mordida naquela fruta. Mesmo hoje. Ela continua na nossa frente. Só que a gente tem o livre-arbítrio de decidir. Pelo Espírito Santo que habita em nós. A gente tem o livre-arbítrio de decidir e não morder a fruta. Mas na maioria das vezes, a gente morde. A gente erra. Tá? Então, o primeiro passo, a primeira decisão importante que a gente precisa tomar é reconhecer isso. Admitir que existe alguma dificuldade comigo. Você admitir que existe tem alguma coisa na sua vida que te incomoda. E você não sabe como lidar com isso. Essa é a primeira decisão. Você conseguir admitir isso. Lembre-se que o seu pior inimigo nesta caminhada será o medo de enfrentar o problema. Esse é o pior inimigo. É você ter medo de enfrentar a dificuldade que você tem. Tá? Muitas pessoas não conseguem fazer isso. Não conseguem superar essa fase de admitir que tem dificuldade, que tem problema. Ok? A segunda decisão, confiar em Deus e nas pessoas. Confiar em Deus e nas pessoas. Mateus 5,36 fala assim, não tenha medo, tão somente creia. E eu queria fazer uma referência agora a Jeremias 17,5. Jeremias 17,5 fala assim, ó, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem. E as pessoas param por aí, só leem este pedaço. E acha que você não pode confiar em ninguém. A Bíblia não fala isso. O versículo continua. E faz da humanidade mortal a sua força, e cujo coração se afasta do Senhor. Maldito é o homem que confia no homem, na humanidade, na sua força, nas coisas do homem, para resolver as suas dificuldades. E deixa de confiar no Senhor. E embaixo ele fala, mas bendito é o homem, cuja confiança está no Senhor. Essa é a palavra que é dita completa aos nossos corações. E essa decisão te fala que você precisa confiar em Deus e nas pessoas. Você pode ter certeza que no seu convívio existe alguém que você pode confiar. Provavelmente não é todo mundo. Ou na sua família, ou na sua amizade, aqui na igreja. Com certeza existe alguém de confiança. Alguém que você pode conversar, que você pode confidenciar algumas coisas. E aquela pessoa não vai passar para frente, não vai espalhar o que você falou. Simplesmente vai orar por você. Você pode ter certeza que existe gente assim. Por isso a palavra diz aqui, nessa decisão, que a gente precisa confiar em Deus, mas também confiar nas pessoas. Amém? A terceira decisão, você precisa entregar nossos fardos a Jesus. Mateus 11:28 fala, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Entregar. Muitas das vezes, a gente fala que entrega, né? Eu entrego ao Senhor minha dificuldade. Senhor, toma conta da minha dificuldade, recebe aqui. Só que é como se a gente pegasse a dificuldade, entregasse ao Senhor pega na ponta de lá e você segura na pontinha aqui, ó, e fica segurando e não solta. Senhor, toma conta, resolve, me ajuda a resolver. Mas essa coisinha aqui, ó, deixa comigo, deixa que eu faço isso daqui. Né? Essa partezinha aqui, não precisa se meter com isso não, deixa comigo que eu resolvo. A palavra diz que a gente tem que entregar tudo na mão do Senhor. Coloca o fardo, deixa que o fardo pesado ele leva. Foi isso que ele fez na cruz, levou sobre si as nossas dificuldades. É assim que a palavra diz, tá? Então essa decisão é muito importante. Precisamos mudar nossas atitudes, entregar nossos pesos, os pesos que temos carregados, entregar totalmente ao Senhor. A quarta decisão, depender somente do reino. Depender somente do reino. Mateus 6,36
uma passagem muito bem conhecida: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Na oração do Pai Nosso, como que Jesus falou? Venha a nós o seu reino, né? Que seja feita a sua vontade, aqui na terra, como no céu. No céu tem depressão? No céu tem ansiedade? Será que tem? Tem medo, angústia, desentendimentos? Será que no céu tem essas coisas? A oração dele é que seja feita aqui na terra como é no céu. E essa é a vontade do Pai, que a gente viva aqui na terra como é lá no céu. As maravilhas que tem no céu, a gente já pode começar a usufruir aqui. Nós temos ferramentas para isso. Mas a gente deixa de buscar essas ferramentas. A gente deixa de lado coisas que são colocadas ao nosso dispor para que a gente viva aqui na terra como no céu. Então, depender totalmente, exclusivamente, somente do reino. A quinta decisão: obedecer a Deus, amando a Ele e as pessoas. Tá? Você precisa depender, mas você precisa obedecer. Obedecer o que o Senhor manda. Obedecer os seus mandamentos, a sua palavra, tudo que está na Bíblia, que é o nosso manual de fé e prática. Obedecer às ministrações vindas deste altar. Ser submisso à sua liderança. Tá? Inclusive foi postado recentemente esses dias na rede social: se você não consegue ser submisso aqui na terra, a sua liderança, sua chefia, seja o que for, a sua hierarquia, como que você vai ser submisso no céu? Lá tem que ser submisso, não tem jeito. Então aprenda a ser submisso já aqui. Tá? Nós temos liderança, nós temos um pastor líder, né, o líder dessa igreja, que traz as ministrações do céu para a nossa vida. Temos outros pastores, temos a liderança toda, liderança de células, né, liderança de todos os ministérios, pessoas que foram preparadas, separadas para isso. Aprenda a obedecer. E aqui é obedecer primeiramente a Deus, né? Mateus 2, 37 e 39. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento. Ame ao seu próximo como a si mesmo. O próprio Mestre nos lembrou desses dois mandamentos, que são muito importantes: amar a Deus e amar ao próximo. A sexta decisão importante a tomar: confessar os seus erros e falhas. Confessar. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha se tornar conhecido. A palavra diz, por mais que você pense que está tranquilo, que está escondidinho, você pode ter certeza que isso vai vir à luz um dia. Então, a palavra nos orienta a nós confessarmos os nossos pecados. Em João, 1 João 1,9, ele fala o quê? Vamos ler, quem está aqui comigo, quem está em casa, se está sendo projetado, leia também, participe também, vamos interagir. Vamos ler comigo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então está grifada ali a palavra o quê? Perdoar. Está o confessarmos, né? Sublinhado, e perdoar, está churado. Tá? Então, a palavra diz que se você confessar a Deus, Ele vai fazer o que com os seus pecados? Vai perdoar. E em outra passagem diz que Ele vai esquecer e não se lembrar mais. Tá? Então, você quer ser perdoado? Confesse a Deus. Se arrependa do fundo do teu coração das coisas que você faz que não te agradam, das coisas que você faz que desagradam ao Senhor, e confesse a Ele, mas arrependido, contrito, e a palavra diz que Ele vai te perdoar. Agora, Tiago 5,16 fala o quê? Portanto, confessem de novo os seus pecados uns aos outros, e orem
uns pelos outros para serem o quê? Curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Então, você quer ser perdoado? Confesse ao Senhor de todo o coração, arrependido. Agora, você quer ser curado de alguma coisa, de algum trauma, de alguma dificuldade? Você precisa confessar ao seu irmão. Por isso falamos lá atrás da pessoa de confiança. Você precisa encontrar alguém de confiança em quem você possa conversar. Eu costumo dizer até que eu acho que todas as igrejas, inclusive as igrejas evangélicas, não é comum, mas eu acho que as igrejas deveriam ter um confessionário, igual tem na igreja católica. Eu entendo que a gente deveria ter um cantinho qualquer, só que não precisaria ser o pastor. Eu poderia simplesmente chegar aqui no domingo com uma dificuldade e falar assim: Marcelo, vamos ali no confeccionário comigo um instantinho que eu preciso conversar com alguém. A gente precisa aprender a fazer isso. Arrumar um momento, chamar alguém de confiança, conversar, porque não sou eu que estou falando, né? Alguém que teve uma iluminação assim e resolveu escrever isso. É a palavra de Deus. Você quer ser curado? E curado, inclusive, gente, existem doenças psicossomáticas, doenças emocionais, tá? Que muitas das vezes, com essa atitude, porque é a palavra de Deus, você consegue curar até doenças. Tá? Nós temos experiência disso aqui no nosso programa. Entendeu? Então, essa parte de confessar é primordial nessa caminhada de recuperação. A sétima decisão, e muito importante também, todas elas são muito importantes, reparar os erros e falhas diariamente. O que é reparar? Provavelmente, na sua caminhada de vida, alguém te magoou, alguém te feriu, alguém te traiu, ou você magoou alguém, feriu ou traiu alguém. Algum relacionamento teu foi arranhado por um comportamento que não deveria ter acontecido. E essa é a decisão, que é muito difícil também, mas precisa ser feita. É reparar essa situação. E como que se repara isso? Com o perdão. Buscando a pessoa, se houver possibilidade, né? Porque se essa reparação provavelmente for causar um problema maior, não faça. Mas na medida do possível, se é possível, procurar a pessoa, liberar perdão ou pedir perdão se for o teu caso. Se você magoou, se você feriu alguém, você precisa pedir perdão. Se você foi ferido, você precisa liberar perdão. Isso é primordial. Essa ferramenta é tremenda para te aliviar, te curar, te transformar. Nós demos 7 passos, 7 decisões até agora que eu falei aqui nesse momento, né? Então, eu falei sobre admitir. Você precisa admitir que tem uma dificuldade. Você precisa confiar no Senhor, que Ele pode e quer te ajudar a transformar a sua vida. Você precisa entregar tudo na mão do Senhor. Você precisa depender exclusivamente do Senhor e do reino. Você precisa obedecer às ordens, a Bíblia, a palavra de Deus, a tua liderança. E você precisa confessar ao Senhor, ao seu irmão e reparar. Se você fizer esses 7 passos, tomar essas 7 decisões, você com certeza vai ficar livre de muitas coisas que te acompanham, que você não sabe por quê, que te magoam, você mesmo se magoa com a atitude, magoa outras pessoas, esses passos. E a 8ª decisão é justamente que se você cumprir essas 7, você será uma outra pessoa. E pode ter certeza, você vai mudar. E tudo que está à tua volta vai mudar também. Todo o ambiente, todas as pessoas à tua volta vão mudar. Então, preste atenção nessa situação, nessas decisões, tome essas decisões. E a 8ª decisão é justamente você compartilhar. Você passar para as outras pessoas as experiências que você teve,
as coisas que aconteceram com você, tudo que você viu, tudo que te transformou, e que você causou transformação na sua convivência, na sua família, ao seu redor, e transmitir isso para outras pessoas, contagiar outras pessoas, para que elas possam também experimentar dessa cura emocional, ok? Essas são as 8 decisões. E, como conclusão dessa nossa palavra curta aqui, né? Essa restauração é algo para corajosos. Somente corajosos e destemidos conseguem fazer isso. Você tem coragem? Você está disposto a encarar essa batalha? Tá? É preciso coragem para decidir mudar a si mesmo, tomando essas decisões.